Oi, gente, tudo bem? Vou falar com vocês aqui uma coisa bem rápida. A palavra de Deus, ela diz assim, que existem pessoas que duvidam, que são inconstantes. O inconstante é aquela pessoa que é igual uma onda, agitada pelo vento. Uma hora ela tá lá em cima, outra hora ela tá lá embaixo, uma hora ela tá indo, uma hora ela tá voltando, né? Assim que são as ondas. As ondas, elas nunca estão firmes, nunca estão paradas, nunca estão num lugar só. Elas sempre estão em movimento, elas sempre estão em cima e embaixo, oscilando. E a Bíblia fala que essas pessoas que são como ondas, que duvidam, são pessoas inconstantes. E a inconstância, gente, é uma coisa que nem Deus gosta. Deus não gosta de inconstância. Por quê? Porque Deus é firme naquilo que Ele fala, naquilo que Ele decide, naquilo que Ele quer. A gente, nós, seres humanos, é que não somos assim. A gente uma hora quer uma coisa, outra hora a gente quer outra, uma hora a gente quer uma coisa, outra hora a gente não quer mais. Mas Deus não é assim, né? Deus é firme naquilo que Ele quer. E Ele não muda. Ele disse, eu não sou homem, né, para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Então Deus não muda. A gente pode mudar, mas Deus não muda. Então, a Bíblia diz que nós temos que ser parecidos com o Senhor, que nós temos que parecermos com Deus. Então, uma das características que nós temos que ter é a constância. Não é fácil, principalmente para pessoas que sofrem de TDAH, têm sofrimentos, esses tipos de problemas, ser uma pessoa constante. Não é fácil, eu sei que não é fácil. Mas a palavra de Deus diz que nós temos que nos parecer com Ele. E Ele não muda. Ele é constante naquilo que Ele fala, naquilo que Ele decide, naquilo, e ele firma, e quando Ele fala, Ele cumpre. Ele não fica oscilando. Uma hora fala uma coisa, outra hora fala outra. Uma hora é uma coisa, outra hora é outra. Uma hora quer uma coisa, outra hora quer outra. Jesus não é assim. Ele diz que também nós temos que ser imitadores dele. Ele falou, eu fiz para que vocês façam também como eu fiz. Então, nós temos que aprender a ser pessoas constantes. Ele disse que aquele que duvida, não pense tal pessoa que receberá qualquer coisa de Deus, porque você tem ânimo dobre e é inconstante em todos os seus caminhos. Porque Deus, Ele quer conviver com pessoas constantes, pessoas que Ele possa também confiar. Como que você vai confiar numa pessoa que todo dia muda? Todo dia muda de opinião, cada dia pensa uma coisa, cada dia quer uma coisa, cada dia acha uma coisa. Deus falou que Ele não quer isso. Ele quer pessoas firmes. A Bíblia fala que aquele cujo propósito é firme, Deus vai abençoar os seus planos. Então, nós temos que aprender a ser como Jesus. E Ele disse que nós temos que ser parecidos com Ele, como filhos amados. Então, nós temos que nos parecer com Deus, e Deus não é assim. Então, não espere que você vai receber qualquer coisa se você continuar sendo uma pessoa inconstante. Então, se torne uma pessoa constante. A onda do mar, ela é levada pelo vento. Então, se a gente for como uma onda, a gente vai ser levado por tudo, pelas circunstâncias, pelos sentimentos, pelos momentos, por tudo que as pessoas falarem, por tudo que a gente passar. Uma hora a gente vai acreditar, outra hora a gente não vai acreditar, uma hora a gente vai duvidar, outra hora a gente vai crer, outra hora a gente vai ficar feliz, outra hora a gente vai ficar triste. A gente vai ficar oscilando o tempo todo, porque a gente não sabe o que a gente quer. Então Deus sabe o que Ele quer, Ele sabe para onde Ele quer ir, o que Ele quer fazer, e Ele é firme naquilo que Ele fala. Nós não podemos ser diferentes. Apesar de a gente não saber o nosso futuro, nós temos que ter um propósito firme. Nós temos que saber exatamente aquilo que a gente quer e aquilo que a gente não quer. Isso é uma característica de pessoas maduras, né? A criança, ela é inconstante, mas o adulto, espera-se que nós sejamos firmes naquilo que a gente decide, naquilo que a gente quer. Então, a característica de uma pessoa madura, amadurecida, é saber o que quer, ir até o fim naquilo que quer, naquilo que decide, não voltar atrás, né? A palavra de Deus diz que Deus não tem prazer naquele que volta para trás, ou seja, aquele que retrocede.
porque ele tem prazer naquela pessoa que é firme, que é constante. Então, essa é uma característica de amadurecimento. Ser uma pessoa constante, ser uma pessoa firme e pagar o preço que tiver que pagar para poder manter a sua palavra e ser firme até o fim. Não existe esse negócio de uma hora eu quero uma coisa, outra hora eu quero outra. Isso é coisa de adolescente. Pessoas adultas e maduras, elas sabem o que elas querem, o que elas não querem, e elas não ficam oscilando e não ficam brincando com o sentimento dos outros também, porque isso é uma maldade muito grande. Mas a gente tem que aprender isso, a ser firmes. Vou falar para vocês que é uma grande dificuldade para mim. Eu sempre fui muito medrosa, tinha muito medo, e o medo é o que gera a dúvida. Então eu sempre tive medos e isso me fazia ser uma pessoa muito inconstante, muitos receios, muito medo das coisas. Mas Deus tem me ensinado a não ser assim mais, a decidir o que eu quero e pagar o preço daquilo que eu quero, porque tudo que você quer na sua vida, você vai ter que pagar um preço. Você vai ter que abrir mão de alguma coisa, você vai ter que sofrer alguma coisa, alguma consequência daquilo que você escolhe. Agora, se você não quiser sofrer nada, não faça nada. Se você quiser viver uma vida super tranquila, sem nenhum tipo de desafio, não faça nada. Mas se você quer ter desafios na sua vida, quer vencer, quer chegar onde você quer, então prepare-se para enfrentar muitas dificuldades. Né? A rocha, diferentemente da onda, ela está ali parada, firme, fixa. Pode vir o vento que for, pode vir a tempestade que for, pode vir a onda que for, bater nela, ela permanece. Ela permanece firme. Agora a onda não, a onda é levada por um vento, um sopro, qualquer coisa leva ela para lá ou para cá, para cima ou para baixo. E a gente não pode ser assim, né? O amadurecimento nosso tem que nos conduzir à firmeza de pensamento, firmeza de decisão, firmeza daquilo que a gente quer. Ter uma decisão firme daquilo que a gente quer e daquilo que a gente não quer também. Né? Porque toda vez que você escolher uma coisa, você vai abrir mão de outra. Isso é certo. Você não tem como ter tudo que você quer. Então, escolher uma coisa é ao mesmo tempo deixar outra coisa. Então, que sejamos pessoas mais maduras, amadurecidas e decididas naquilo que a gente quer e naquilo que a gente não quer. E seja firme naquilo que você quer. Não volte atrás. Né? É uma coisa que Deus tem me ensinado a isso e tem sido difícil para eu aprender. Não volte atrás nas suas decisões. Tome a decisão, mas não volte mais atrás. Faça o que você tiver que fazer. Mantenha firme aquilo que você decidiu até o fim. Honre a sua palavra. Seja uma pessoa de honra. Honre aquilo que você decidiu. Ainda que doa. Tá bom? Deus abençoe sua vida, seu dia, que você tenha um dia maravilhoso e abençoado. Depois eu gravo mais vídeos para nós, tá bom? Amo vocês. Se inscreve no meu canal, tá bom? Curte, compartilha, comenta. Próximo vídeo a gente posta mais coisas interessantes. Amo vocês.